precisamos tomar cuidado, porque a presença de Deus não é qualquer coisa. Veja só, nós estamos acostumados em conversar e se relacionar normalmente com as pessoas ao nosso redor, não é mesmo? Até mesmo fazer brincadeiras e dizer palavras engraçadas, mas com Deus não é bem assim. Se a chegar diante do Senhor existe reverência e ordem, respeito e vigilância. E pela luz da palavra de Deus, observamos que homens não respeitaram isso e acabaram morrendo. E caso não saiba, pessoas estão morrendo hoje por não colocar em prática o cuidado com o poder da presença do Senhor. E se você e eu não estiver colocando isso em pauta diariamente, estamos em risco de sofrer graves consequências. Por isso, preparei 4 cuidados extremamente importantes a respeito da presença de Deus. E por último, você vai descobrir as grandes vitórias e bênçãos que acontecem se colocar em prática. Eu sou o Thiago Rodrigues e você está no canal Paz e Refúgio. Antes, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha, para que você possa receber notificação de novos vídeos que eu publicar. Mas vamos lá então. Todo mundo fala a respeito sobre a presença de Deus, principalmente nas igrejas. Sempre ouvimos a seguinte frase: Deus está aqui neste lugar, a presença de Deus está aqui. Mas antes de falar sobre o cuidado que devemos ter, é necessário entender o que é a presença de Deus. Ela é um vento? É físico? É uma nuvem? Um fogo? É bem complexo responder esta questão, mas vamos lá. Em Atos capítulo 2, vai dizer que quando o Espírito Santo veio à terra, veio como um som de um vento, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Perceba, não é o vento, mas o que eles presenciaram foi como um som de um vento. O resultado quando o Espírito Santo estava se aproximando. Reflita comigo. A Bíblia relata que quando Elias estava de frente de um monte porque aguardava o Senhor falar, aconteceu isso. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Se analisar o versículo, diz como. Quer dizer que não era Deus no vento, mas o barulho forte fazia lembrar Deus. E consequentemente sabia que o Senhor estava se aproximando. Um exemplo bem simples. Dentro de nossa casa, às vezes, podemos ouvir barulho de carro. Sabemos que é porque o som é parecido. O som do veículo é a consequência de sua existência, mas não comprova que seja ele no próprio som. Veja, Elias acreditou que o Senhor estava em outros elementos da natureza. E, depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E, depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Sabe quando começa a relampear e as nuvens carregadas de chuva começam a escurecer o céu? Quando isso ocorre, compreendemos que está vindo algo, não é mesmo? E é a chuva. E, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz, que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus não é elementos da natureza. Ele não é qualquer composição física desse mundo. Se for assim, como Elias reconheceu o Senhor quando chegou na frente da caverna? Simples, pela sua voz. Ele só se envolveu com a sua capa no rosto e saiu quando ouviu a palavra de Deus. Nós reconhecemos a presença de Deus através de sua poderosa palavra. Ela nos dá a certeza absoluta que é o próprio Senhor. Deus não falava com o povo de Israel pelas árvores, e muito menos pelas pedras. Ele usava profetas, e através deles emanava palavras do próprio Senhor. Sabemos quando Deus está presente em algum ambiente quando há manifestações de seu poder. Entre eles, é a sua palavra. O que João disse quando Jesus veio à terra? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo está aonde? O Verbo está na palavra. E onde Deus está, a sua voz é ouvida. Existem depois outras consequências que precisamos tomar extremamente cuidado,
E entre esses detalhes importantes, primeiro, a santidade. Quero com você refletir um pouco. Você já foi a um casamento? Vamos dizer que sim. Você observou o noivo em algum momento com um terno sujo, calça suja e uma aparência de que nem ao menos tomou um banho? Óbvio que não, né? Se isso acontecer, é extremamente vergonhoso para ele. Mas me diga, por que precisamos nos preparar tão bem para um casamento? Porque a noiva tem uma preocupação extrema com tudo, principalmente de sua vestimenta? E tem mais, tem certas pessoas que querem tudo, absolutamente tudo perfeito. Nada pode sair errado. Todos sabemos que esse é um momento importante. Essa é uma data extremamente única na vida dos noivos. E agora imagina comigo, Deus no alto sublime trono, a sua glória enchendo toda a terra, serafins diante dele adorando, a igreja cantando ao Senhor, uma cidade que não precisa nem de sol, porque o poder de Deus a ilumina. O Criador do céu e da terra, dos mares e animais, é o Criador que formou você. Como você pode se achegar diante dele? O que você me sugere? Se fosse eu faria o seguinte: não seria qualquer vestimenta. Entre todas que existem neste mundo, não há nenhuma que me faça convencer que Deus iria se agradar. A única roupa que usaria é essa. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A santidade é uma condição exclusiva que você precisa ter com Deus. Entender o que o Senhor se agrada e praticar. Continuar com a mesma força, se preocupando apenas com a presença do Altíssimo. Na Bíblia, vai relatar que homens não respeitaram a santidade que deveria ter antes de se achegarem ao Senhor, não atentando aos requisitos e leis. Os resultados foram esses. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. E não apenas esses, mas os filhos do sacerdote Eli, que não se arrependeram. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Por isso, jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Sabemos que hoje somos libertos através do sangue de Jesus Cristo, mas precisamos ficar atentos para prosseguir em base de sua poderosa palavra. Segundo, é inevitável adorar. Para quem busca o poder da presença de Deus, sabe que adorar a Ele é uma rotina. A todo momento, de uma forma ou outra, está glorificando ao nome do Senhor. Quando você recebe uma notícia boa, uns acabam gritando, outros chorando, alguns pulam de alegria. A nossa alma anseia estar na presença de Deus e ela quer adorar. Por isso que quando sentimos Deus na vida, acabamos por necessidade, querendo fazer algo para o agradar. Quando Davi se tornou rei, uma das principais coisas que fez é tomar uma providência sobre a Arca da Aliança. Ele se preocupou com ela, levando a Arca do Concerto para a cidade de Davi. Mas com um detalhe, ele estava na frente dançando com muita alegria. Quando os que carregavam a Arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a Arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Não tem como se manter calado diante de Deus. A alegria toma conta de nosso coração e não podemos nos manter em silêncio quando o momento está propício a louvar. Adoração é uma necessidade da nossa alma para com Deus. Até mesmo o Espírito intercede por nós quando não conseguimos, ao menos, orar corretamente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E fique atento, o inimigo de nossas almas não quer ver você enaltecendo o nome do Senhor. Hoje ele tem mudado a atenção de muitas pessoas,
para o que o mundo tem a oferecer. Da mesma forma que tentou com José, usando a mulher de Potifar para mudar os seus caminhos, mas ele foi fiel a Deus e não pecou. Mesmo assim, não o impediu de ser levado à prisão por ter resistido à tentação, mas até na prisão Deus está conosco e contempla os nossos corações e sabe as nossas intenções. Terceiro, a fraqueza da carne. Um dos resultados do poder da presença de Deus é que a nossa carne não resiste. Ela rejeita e não suporta a sua glória, chegando até matar. Achou estranho? A mesma glória que faz resplandecer uma cidade e enche toda a terra é a mesma que pode tirar uma vida. Observamos isso em Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés quis ver a glória do Senhor. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Mas o Senhor não o permitiu por esse motivo. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O Senhor não quis mostrar a sua face a Moisés, porque certamente ele morreria. Jesus comenta sobre a nossa carne, que não suporta. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por nossa carne ser extremamente frágil para as coisas de Deus, precisamos ficar atento, pois qualquer seta maligna desse mundo pode nos afastar da presença do Senhor. E Paulo também nos alerta sobre isso. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A tua alma está prontíssima para ver a face do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles momentos que você chora e se arrepia e sente algo sobrenatural pelas coisas de Deus é porque a sua carne não compreende absolutamente nada, mas a tua alma entende a voz do Criador. E o que discerne entre os dois é a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceba, na verdade, Deus nunca falou com a nossa carne, porque ela está destinada à morte. Ele sempre tem o cuidado e o zelo por sua alma, porque ela que estará eternamente na cidade santa, a Nova Jerusalém. 4. O zelo por sua presença. Se você tiver um belo diamante com um valor de mercado altíssimo, você o deixaria exposto em qualquer canto de sua casa? Provavelmente não. Haveria um cuidado, um zelo especial, uma vigilância constante. Do mesmo modo, a presença de Deus é uma relíquia, um cuidado que devemos ter. Davi sabia disso e uma das coisas que suplicou a Deus era: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Um dos bens mais preciosos que temos é a presença de Deus. Sem ela, muitos acabam se sentindo vazios. E esse vazio acaba sendo preenchido por outras coisas desse mundo. Não tem como explicar, eu posso falar o que for. Você só saberá o que eu estou falando sobre a importância com a presença do Espírito Santo de Deus quando inundar a sua vida por completo, caso não compreenda o que eu estou dizendo. E assim como precisamos diariamente arrumar a nossa casa, e nós, templos do Espírito Santo de Deus, onde repousa a presença do Altíssimo, é necessário deixar o nosso templo bem arrumado, tudo no lugar e limpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A Bíblia relata que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Nada de normal aconteceu. A Sagrada Palavra de Deus não relata mais nada do que isso. Só que, quando Davi tirou a arca e a levou à casa de Obed-edom, durante 3 meses algo aconteceu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Egeteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. O que as pessoas que moravam na casa de Obed-edom fez? Perceba o que o versículo diz: por amor da arca de Deus. Eles tiveram um zelo, um cuidado especial,
um amor pela presença de Deus. Eles não deixaram a arca exposta em qualquer canto da casa, mas um lugar especial. Se você ganhasse uma geladeira novinha, agora mesmo, é bem provável que você evitaria ao máximo que uma criança viesse brincar próximo dela com qualquer coisa que possa arriscar ela. Acredito que, da mesma forma que temos o cuidado com coisas novas dentro de nossa casa, as pessoas da casa de Obed-edom fizeram com a presença do Senhor. Consequências da presença de Deus. Você sabe o que acontece quando todos esses cuidados são praticados? Esses são os inexplicáveis resultados que ocorrem. Anima, restaura, levanta, fortalece, fortifica, te dá paz, alegra-te, revigora as esperanças, estabelece e aumenta a sua fé, te dá descanso, estratégia na vida, cura a sua alma, fala contigo, te capacita, usa você, dá sabedoria, te liberta, dá dons e principalmente te dá o passaporte, através do sangue de Jesus, para o céu. Que maravilha estar na presença de Deus, que possamos nos estabelecer na palavra do Senhor e viver a cada dia praticando, porque tenho uma convicção que um dia, ou melhor, eternamente estaremos diante de Deus. E espero que com essas palavras você possa ter compreendido a importância do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E eu fico por aqui. Aproveite, se inscreva no canal e deixe seu like. E se puder, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Até a próxima!